Em um futuro próximo, o aquecimento global causou um enorme aumento no nível do mar e destruiu cidades costeiras em todo o mundo. Milhões de pessoas foram deslocados e o clima louco causou uma fome global. Então os governos implementaram o licenciamento de gravidez para combater a superpopulação, que era para compensar tudo isso. Os cientistas criaram uma série de robôs conhecidos como mechas, que não precisam de tantos recursos para sobreviver como seres humanos. O inventor desses mechas é o Professor Hobby, que desmonta um mecha feminino em uma conferência enquanto explica que os robôs são programados para reagir a dano ou dor e para lembrar de evitar a causa do dano como um humano faria. Infelizmente, isso não imita a emoção humana, o que leva o Hobby ao próximo passo: uma criança robô, programada para amar os seus pais. Esse mecha será comercializado para casais que anseiam por um filho, mas não podem obter uma licença para se reproduzir. 20 meses após a apresentação, o Henry e a sua esposa Mônica visitam o seu filho Martin no hospital. O Martin foi diagnosticado com uma doença rara e colocado em animação suspensa até que uma cura seja encontrada. O médico do Martin se preocupa com a Mônica, que ainda espera por essa cura, e frequentemente vem ler para o seu filho que estava dormindo. Ele aconselha o Henry a ajudar a Mônica a lidar com a dor de que ela estava reprimindo nesse momento, esperando que isso ajude a sua esposa a seguir em frente. O Henry se inscreve no teste beta do Cybertronics e é escolhido pelo Hobby para testar a sua última invenção, um mecha infantil chamado David. É um robô protótipo de criança mecha programada para experimentar o amor. A Mônica fica ofendida com a ideia e discute com o Henry, dizendo que ele estava tentando substituir o Martin quando ele ainda não tinha morrido. No entanto, a Mônica eventualmente percebe que precisa preencher um vazio no seu coração e tem uma grande necessidade de cuidar de uma criança de novo, mesmo que seja um mecha. Depois de finalmente mudar de opinião, o Henry explica como funciona o protocolo imprinting. Uma vez que ela decide manter o David, eles podem escolher ativar o seu imprinting, tornando o David leal a eles como uma criança que ama os seus pais. O imprinting é irreversível, o que significa que, se o casal decidir devolver o David, ele será descartado. Portanto, é muito importante que eles não façam isso até que tenham certeza do que querem. Mais tarde, a Mônica e o Henry permitem que o David entre no antigo quarto do Martin. O David estava ansioso para se dar bem e fazer seus pais felizes, mas lembrar que ele não é real deixa a Mônica bem nervosa, e ela acaba fechando a porta na cara dele quando ela pede que ele o vista. Na manhã seguinte, o David observa a Mônica preparar o café da manhã com pura curiosidade. Ele continua observando ela o resto do dia enquanto ela faz as suas tarefas, não importa o quanto a Mônica tente ignorar ele. Quando ela fica muito frustrada, a Mônica acaba colocando o David no armário. Momentos depois, a Mônica se sente culpada e deixa o David sair, se desculpando e dizendo que eles estão brincando de esconde-esconde. Isso faz com que o David surpreenda a Mônica no banheiro, enquanto ela se aliviava, pensando que eles estavam brincando de esconde-esconde e ela estava escondida lá. Durante o jantar, o David observa seus pais comendo e fica tão fascinado com isso que ele finge beber um copo vazio para imitar o Henry. Depois ele copia como a Mônica come o macarrão. Quando o macarrão fica preso nos lábios da Mônica, o David ri, o que faz seus pais rirem juntos um pouco assustados. Mais tarde, quando a Mônica prepara o David para dormir, ela finalmente cuida dele como se fosse seu filho. No entanto, isso também a lembra do Martin no hospital, fazendo ela chorar. Nessa hora, a Mônica decide iniciar o protocolo imprinting. Ela aceita o fato de que ela precisa do David para lidar com a situação do Martin. Depois ela termina de dizer o código que vai desencadear o amor do David. O rosto do menino suaviza e pela primeira vez ele chama a Mônica de mãe. Isso deixa a Mônica mais apegada a ele, principalmente quando ele a abraça. Uma noite a Mônica estava se preparando para participar de um evento com o Henry. No entanto, o Henry se preocupa com a afeição da Mônica pelo David, lembrando de que ele é um mecha e não uma criança de verdade. Mas a Mônica vê o David como um presente. Quando o David vai se despedir, os pais sentem algo e percebem que ele acabou com o caro perfume da Mônica e para piorar a situação, o David pergunta a Mônica se ela morrerá algum dia. A Mônica confirma dizendo que sim, mas ela não quer que o David fique sozinho. Então a Mônica pega um velho urso robótico chamado de Ted, que costumava ser do Martin, e presenteia ao David, porque assim o David pode ter a companhia dele. Algum tempo depois, o David mostra a Mônica que pode retransmitir o áudio do telefone dela se transformando em um alto-falante.
A ligação vem do Henry, que não consegue ouvir a Mônica por conta do alto-falante do David. Depois de ser repreendido, o David entrega o telefone para ela, e a Mônica recebe uma grande notícia. E alguns dias depois, a Mônica chega em casa junto com o Martin, que acordou do seu sono e foi curado da sua doença rara. Com o passar dos dias, o Martin trata o David como um brinquedo, pedindo a ele que quebre coisas, e ele questiona como ele foi feito enquanto cutuca o seu rosto. Quando questionado sobre a primeira coisa que se lembra, o David desenha um pássaro com penas saindo da cauda. Uma tarde, o Martin pede a Mônica para ler o Pinóquio para ele e o David, esperando secretamente para provocar o David com uma história. No entanto, o David fica fascinado com a ideia de uma marionete se transformar em um menino de verdade. Durante o almoço, o Martin provoca o David em um concurso de comida, e a Mônica e o Henry entram em pânico sabendo que o ato pode quebrar o David. Mas os meninos não escutam os avisos e continuam comendo. No final, o David para quando um dos seus lados do rosto começa a cair. Isso assusta a todos, e depois disso, o David é levado para reparos enquanto a Mônica segura sua mão. No entanto, ouvi dizer que isso não faz mal, a faz surtar. E ver a sua mãe se preocupar tanto com o David deixa o Martin com ciúmes. Então, quando eles vão para casa, ele engana o David para secretamente cortar o cabelo da Mônica enquanto ela estava dormindo, dizendo que ela o amaria por isso. A princípio, o David se recusa, mas o Martin o manipula até que ele concorde. Em seguida, o David vai até o quarto dos pais para cortar o cabelo da Mônica com uma tesoura. Mas nesse momento, a Mônica se vira e quase se machuca pelas lâminas. O Henry acorda quando a Mônica grita e ele sacode o David com raiva, exigindo saber por que ele estava fazendo isso, até que a Mônica o impede. Alguns cabelos caem no chão e são encontrados pelo Ted. Algum tempo depois, enquanto eles preparam as coisas para a festa de aniversário do Martin, o Henry tenta convencer a Mônica de que o David não vale mais o risco. Mas a Mônica defende o David, dizendo que ele é apenas uma criança cometendo erros. Durante a festa, os amigos do Martin insultam o David, cutucando a sua pele sintética e usando uma faca para testar a sua falta de dor. Isso aciona a programação de defesa do David, o que faz ele se esconder atrás do Martin, porque ele é o único humano com que ele se sente seguro. Ele também começa a recuar, mas se afasta demais e acidentalmente arrasta o Martin para o fundo da piscina. Os adultos vêm rápido para ajudar o Martin e aplicam um RCP nele, enquanto o David só pode assistir da piscina enquanto é deixado para trás sozinho lá no fundo. Depois desse incidente, a Mônica fica desconfiada do David, mas ela também encontra as lindas cartas que o David escreve para ela, deixando ela bem dividida sobre como ela se sente sobre ele. Por fim, ela decide que não tem escolha e diz ao David que eles farão uma viagem com o Ted. O David fica feliz porque acha que vai passar o dia com a sua mãe. No dia seguinte, a Mônica chora enquanto dirige até o Cybertronics para destruir o David. E no final, a culpa é tão avassaladora que ela muda de plano e dirige o carro para a floresta, onde o David monta um piquenique sem desconfiar de nada. Rapidamente, a Mônica o interrompe e finalmente diz a ele que precisa deixá-lo para sempre. Devastado, David implora e pede desculpas por tudo que fez. Ele também se pergunta se seria aceito de novo na família, se ele se tornasse um menino de verdade como aconteceu com o Pinóquio. A Mônica não cede aos apelos dele antes de sair. Ela dá dinheiro pro David e ele não pode ser pego por ninguém. Ela avisa isso a ele, principalmente pela Cybertronics. O David agarra ela e não quer soltá-la, então a Mônica precisa empurrar ele pra longe. Em seguida, ela se desculpa e vai embora, deixando o David pra trás. Enquanto isso, em Rogue City, um mecha chamado Joe estava confortando emocionalmente a sua cliente antes de passar a noite com ela, que é o seu trabalho. Depois disso, o Joe percorre a cidade para atender o seu próximo cliente em um hotel. O proprietário pede ao Joe seu distintivo de licença operacional porque um grupo anti-robô conhecido como Flash Fur estava caçando mechas perdidos na cidade. Então Joe muda a cor do seu cabelo antes de ir para o quarto do seu cliente. Quando ele senta na cama, ele fica chocado ao encontrar ela molhada de sangue, e a sua cliente estava morta. Nesse momento, um homem apareceu na sala confirmando que foi ele quem matou a mulher. O Joe percebe que foi armado e imediatamente foge para se esconder em um beco, onde ele usa uma pequena lâmina para remover o seu distintivo de licença de operação para que não seja rastreado. Na floresta, o David diz ao Ted que ele quer encontrar a fada azul do Pinóquio para que ela transforme ele em um menino de verdade. De repente, um caminhão de lixo passa para despejar peças de sucata e vários mechas procuram peças no lixo para se consertar.
Enquanto David assiste sem acreditar no que estava vendo, o Joe também aparece ali e tem uma aeronave em formato de lua vindo atrás dele. Acontece que esse é o grupo Flash Fire, e os mechas imediatamente começam a fugir de medo enquanto são caçados. Esse grupo sequestra mechas e os destrói em um show para provar sua campanha anti-robô. Eles usam uma varredura nas suas aeronaves para seguir os mechas, mas também há vários deles aparecendo na floresta com motos que começam a perseguir os mechas pela floresta, eventualmente entrando em uma pequena cidade. Esses caras disparam discos magnéticos para prender os robôs, e alguns mechas são infelizmente capturados. Mas o David e o Ted conseguem seguir alguns mechas até uma cabana abandonada e encontram um babá mecha, que se oferece para cuidar dele. Mas infelizmente os motoristas ainda encontram a cabana e quebram a parede para capturar eles. Enquanto a nave pega o Joe em uma jaula na luta, o David tenta segurar o Ted, mas ele caiu. Pelo menos um monte de galhos amorteceram a sua queda. Então ele se recupera rapidamente e persegue a aeronave. Mais tarde no show Flash 4, o Ted é pego por um funcionário e jogado nos achados e perdidos. No estádio, a multidão aplaude enquanto os mechas velhos e abandonados continuam sendo destruídos ao serem empurrados para dentro dos canhões e disparados em chamas. O David, apavorado, segura a mão do Joe, que fica surpreso com o toque. Enquanto isso, o Ted consegue sair dos achados e perdidos e encontra o David em uma gaiola. Naquele momento, uma garotinha pega o Ted e vê o David, pensando que ele é um menino de verdade. Então, a menina se aproxima do pai, que é um dos programadores do programa, e o homem fica perturbado ao saber que o menino estava entre os mechas. De volta à jaula, o David aprende com os outros mechas que os humanos estão os cortando para manter a superioridade. Então, o pai da menina se aproxima do David e usa um raio-x portátil para se certificar de que o David não era um robô. O pai fica chocado e fascinado com o sistema avançado do David, mas o showrunner não acha graça nisso e uma discussão começa enquanto David observa o mecha babá ser mergulhada em ácido como parte de um jogo. O showrunner insiste em colocar o David no programa também, ignorando as explicações do programador sobre o quão valioso o David é. E em seguida, o showrunner leva o David, e como ele estava segurando a mão do Joe por segurança, ambos são arrastados para o campo e para a armadilha de ácido. Enquanto o showrunner apresenta o David para a multidão, ele também fala sobre como a criança mecha insulta a população humana. No entanto, a multidão fica em silêncio porque não estava acostumada a ver crianças no show, e agora se sentem em conflito. De repente, o ácido cai nos ombros do David. Isso faz ele gritar e chorar de medo. Isso convence a multidão de que o David é uma criança de verdade, e eles ficam tão horrorizados que se voltam contra o showrunner, jogando coisas nele, enquanto o pai da garota ordena aos guardas que libertem o David, permitindo que a dupla escape com segurança. No escritório, o Rob tinha várias fotos do David crescendo, e é revelado que ele foi projetado em homenagem ao falecido filho do Rob. Uma equipe chega para revelar que o David foi visto no show. De volta à floresta, o David e o Ted congelam quando de repente conseguem ver a lua. Eles pensam que eram os mesmos caçadores de robôs. Por precaução, eles seguiram um caminho diferente. O David compartilha com o Joe o seu desejo de encontrar a Fada Azul. O Joe diz que a maioria das mulheres pode ser encontrada em Hawk City, e eles concordam que eles vão juntos para lá. Primeiro eles precisam de uma carona, e o Joe encontra um grupo de adolescentes e usa uma caneta de holograma para manipular eles. Ele promete mulheres bonitas no futuro. Os meninos dão uma carona para eles. Assim que chegam em uma cidade, o Joe leva o David para um tour, ensinando a ele sobre as luzes e os edifícios de formato estranho. O David fica fascinado com a estátua de um anjo, porque ele pensa que é a Fada Azul, e tenta entrar na igreja, mas o Joe leva embora. Eventualmente eles se encontram com o Dr. No, um programa que serve como uma enciclopédia onisciente. Usando o dinheiro que a Mônica deu para ele, o David descobre pelo No que a Fada Azul estava no fim do mundo. Essa informação vem de uma citação do Rob. O Joe não gosta porque ele sabe que os mechas que vão até o fim do mundo nunca mais voltam. Então ele tenta explicar ao David que os humanos odeiam robôs. No entanto, o David insiste que a Mônica vai amá-lo se ele for o menino de verdade, não acreditando no Joe quando ele diz que um humano nunca pode amar um mecha e grita com ele. Ao sair do local do No, os policiais encontraram e prenderam o Joe, ainda pensando que ele matou a mulher do hotel. Curioso, o David se senta no banco do motorista do helicóptero e o liga, mas obviamente ele não pode controlá-lo, e sua suposta pilotagem causa um grande caos pela cidade,
quebrando coisas e quase atingindo pessoas. Enquanto os cidadãos fogem em pânico, o Joe usa a distração para escapar dos policiais e se reunir com o David. O Joe pula dentro do helicóptero, assumindo os controles para pilotar o veículo sem problemas, e escapa com segurança. Algumas horas depois, eles chegam ao deserto que antes era Manhattan, que o Joe chama de lugar onde os ladrões choram. Após o problema com o aumento do nível do mar, os pedaços restantes da cidade são deixados em ruínas e debaixo da água. O David encontra um monte de estátuas de leões com água saindo da sua boca, o que lembra da citação do Joe. Vendo isso como um sinal, eles pousam um helicóptero no prédio do lado de leões. Então, o David e o Joe procuram o Professor Rob. O David encontra uma porta com uma citação de conto de fadas nela e atravessa, encontrando uma cadeira com alguém nela. Quando ele se vira, o David fica chocado ao encontrar uma criança que se parece exatamente com ele. O David simplesmente sorri e o convida para ler com ele, dizendo que ele é real. Mas o primeiro David acha que esse cara vai substituí-lo, e furioso, o David pega uma lâmpada e a quebra contra a cabeça dele. Ele grita que é especial e único. Naquele momento, o Professor Rob aparece para detê-lo e garante ao David que ele é um menino de verdade, alegando que ele é sua própria fada azul. As pistas do Dr. No sobre como encontrar a fada azul foram explicitamente feitas para levar o David ao Professor Rob. E a jornada também testou a motivação do David para ver se ele é forte o suficiente para fazer perseguir o seu sonho desconhecido, que outros mechas não podem fazer. O Rob sai do escritório para se reunir com a sua equipe, deixando o David pensando no fato de que a sua jornada foi parte do design de outra pessoa. Depois, o David entra em outra sala, onde encontra vários outros mechas que se parecem exatamente como ele, incluindo um que ainda estava aberto. Ele se aproxima de uma janela e vê os pássaros que lembram da sua primeira lembrança. Essa acaba sendo uma estátua do lado de fora do escritório. Várias caixas estavam ali. Ele seria vendido em massa. O Joe observa aquilo com uma lágrima caindo do seu olho. Então, o David se joga na água. Um bando de peixes carrega o David até ele cair diante de algo que chama sua atenção. O David estende a mão, mas o Joe o encontra primeiro e puxa usando o braço estendido do helicóptero. Assim que ele sai da água, o David percebe que encontrou a fada azul debaixo da água. Infelizmente, antes que eles possam ir mais longe, o Joe é repentinamente magnetizado por um helicóptero da polícia pairando acima deles. O Joe se despede do David, pedindo que ele conte a sua história para as mulheres quando ele crescer. Em seguida, ele ativa o modo de submarino do helicóptero, antes de flutuar para longe. Determinado a encontrar a fada azul, o David pilota o helicóptero que virou o submarino com o Ted ao lado dele. Eles assistem a todas as atrações que tinham ali e representam contos de fadas e eventualmente descobrem o Pinóquio. Eles encontram a fada azul, mas nesse momento, uma roda gigante desmorona em cima deles. Assim, eles ficam presos. O David não se importa com aquilo, ele só tem olhos para a fada azul e implora ela para torná-lo um menino de verdade. No entanto, a fada não responde. Os anos vão se passando e o David fica lá, nunca perdendo a esperança. Mesmo quando as luzes começam a apagar, 2000 anos depois, o mundo estava envolto de gelo. Os humanos desapareceram por um tempo. Um dia, uma nave alienígena apareceu e voa por Manhattan enquanto eles colonizam o planeta. Lá eles descobrem o helicóptero do David, encontrando ele e o Ted no gelo. Eles rapidamente o reativaram e o David começa a ter uma convulsão antes de perceber a fada azul na frente dele. Ele imediatamente sai do helicóptero e se aproxima da estátua congelada enquanto as criaturas observam ele. Então ele toca a fada azul. Com isso, ela se desmorona. Os aliens usam a chance para escanear a memória do David para entender melhor o planeta. E de repente o David se vê sentado na mesa da casa da Mônica. A casa parece exatamente como ele se lembrava. O David ansiosamente procura pela Mônica, mas é uma voz diferente que responde. O David fica surpreso ao encontrar a fada azul viva conversando com ele, e ele pede a ela para transformá-lo em um menino de verdade. Mas ela admite que não pode fazer isso. Os aliens usam a fada para falar com ele e o informa que a Mônica e a fada se foram e não dá para trazer de volta. Enquanto David lamenta, o Ted se aproxima dele para lembrá-lo da vez que ele cortou o cabelo da Mônica. Ele guardou o cabelo dela, o que significa que os aliens podem trazê-la de volta. O David vai para o seu antigo quarto e se lembra com carinho do seu amigo Joe, enquanto o Ted se arruma. Nesse momento, eles veem uma figura na porta e pensam que é a Mônica, mas na verdade é um alien que confessa ser fascinado pelos humanos.
Ele deseja trazer a humanidade de volta usando traços orgânicos para clonagem, mas infelizmente todas as suas tentativas falharam até agora porque os clones vivem apenas um dia. Isso também acontecerá se eles trouxerem a Mônica de volta. O David ainda tem esperanças de que a Mônica seja especial como ele e dure para sempre, como ele fez enquanto estava preso no helicóptero. Então ele vai procurar ela. Ele a encontra no seu quarto e começa a mexer no cabelo dela. Nesse momento a Mônica acorda e cumprimenta o David com um sorriso caloroso. Agora nesse dia, o David e a Mônica passam algum tempo juntos. O David feliz mostra a Mônica pinturas da sua jornada. Eles brincam de esconde-esconde e comemoram seu aniversário também. Quando as luzes do lado de fora escurecem, o David coloca a Mônica na cama, temendo que ela não acorde. De repente, a Mônica diz que o ama, o que faz o David sorrir com um pouco de tristeza. Então ele decide deitar do lado dela, com tudo sendo finalizado, e adormecer para sempre.